Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação, pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Muito boa tarde, queridos ouvintes. A paz e a graça de Jesus estejam com vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do seu programa Aprendendo a Palavra, trazido para você pelo seu Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e nós estamos aqui, queridos, todos juntos nessa nossa grande jornada, não é, de leitura da Bíblia. Você que tem acompanhado a nossa programação já sabe, você que está chegando agora vai saber que nós estamos nesse propósito de lermos a Bíblia inteirinha em sequência junto com vocês, e à medida que nós vamos lendo, vamos também explicando para vocês direitinho como é cada versículo, como é que efeito Jesus vem colocando nessa sua palavra, de modo que você possa entender completamente tudo que lê, tudo que nós estamos lendo juntos. Isso é muito importante para que você conheça toda a revelação de Jesus, para que você não perca nenhuma palavrinha, nenhum conceito do que Jesus tem para nos ensinar. E aí nós começamos, não é? Já estamos aqui com mais de quase 50 programas. Esse, por sinal, o programa de hoje é o programa de número 50 dessa série de leitura bíblica, não é? De leitura sequencial da Bíblia, onde nós começamos ali pelo primeiro livro, não é, do Velho Testamento, o livro de Gênesis, que significa a origem, não é? Então ali nós vimos no Gênesis capítulo 1 como foi criado o universo, né, o nosso planeta Terra e tudo mais que há no universo. No capítulo 2, a Bíblia nos ensina como o ser humano foi criado, o homem e a mulher, não é? E no capítulo 3, a Bíblia nos mostra como o primeiro casal desobedeceu a Deus, não é? E preferiu ficar longe da vontade de Deus, preferiu viver sem estar com um compromisso com Deus. E aí o que aconteceu, né? Longe da vontade de Deus, realmente o primeiro casal não teve muito sucesso, né? E o que nós vemos hoje é esse resultado, né? Vemos um mundo totalmente comprometido, né? Vemos um mundo totalmente frio, sem nenhum tipo de amor, não é? O ser humano se esfriando com Deus e se esfriando entre si, não é? E essa acabou sendo a realidade que nós observamos nos dias de hoje. Então nós vamos aqui na leitura da palavra de Deus, nesse nosso caminhar, nós já passamos por todo o livro do Evangelho de Mateus, não é? Que é o primeiro livro do Novo Testamento. E por que fomos para o Novo Testamento? Para que a gente pudesse saber logo como é viver no período da graça, não é? Que é o período onde estamos hoje. E aí passamos logo, o período da graça começou com a vinda de Jesus aqui para a Terra, passamos então logo a entender, a estudar como seria esse período da graça, lendo Mateus. E agora já estamos aqui no Evangelho de Marcos, já no capítulo 6. Então nós vamos agora, você pode abrir aí a sua Bíblia, em Marcos capítulo 6, versículo 45. A
partir daqui que nós vamos ler. Está comigo aqui a missionária Fátima Coimbra, minha esposa. Tudo bem, missionária? Tudo bem, pastor Gilberto Costa, meus ouvintes da Rádio Renovação. Amém. Vamos continuar aqui o nosso estudo. Agora, como falou o pastor Gilberto Costa, estamos em Marcos 6, versículo 45. E temos aqui um título: Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Essa multidão é aquela da multiplicação, não é? De pães e peixes, não é? Que aconteceu que Jesus alimentou 5.000 homens, não é? Fora mulheres e crianças. E tendo despedido, no 46, subiu ao monte para orar. 47. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. 48. E vendo-os em dificuldades a remar, porque o vento lhes era contrário por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Pronto, então Jesus estava lá no monte, né? Ficou orando em cima do monte, e os discípulos foram na frente, não é, de barquinho, e lá de cima do monte Jesus via que o barquinho dos discípulos estava sendo muito maltratado pelo mar, não é? Pelos ventos, já de madrugada e quase amanhecendo, a 4ª vigília da noite. E aí o que aconteceu? Jesus então foi falar com os discípulos, só que Jesus foi andando por sobre o mar. Que coisa, né? Andando por sobre o mar, desafiando... Sobre as águas, né? Sobre as águas, desafiando uma lei da natureza, uma lei física, não é? Só que nós temos que lembrar o quê? Foi o nosso Deus quem criou a natureza e as leis, não é? É verdade. Da natureza, a gravidade, por exemplo, não é? E Jesus, como sendo nosso Deus Todo-Poderoso, ele então pode sim desafiar essas leis, não é? Porque afinal de contas foi ele quem criou essas leis da natureza, não é? O que mais? Então no verso 49. Será que os discípulos se assustaram? O que aconteceu no 49? Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Já pensou o susto, hein? Tem alguém Imagina, andando. você está no meio do mar de noite, né? Quase amanhecendo, mas de madrugada, um vento, de repente aparece uma pessoa andando sobre as águas, no meio do mar. É assustador, né? O que aconteceu no verso 50? Pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. 51. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos. Atônitos quer dizer atordoados, sem saber o que estava acontecendo. Sem saber o que estava é acontecendo, isso, meu né? Deus? 52. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Interessante, não é? Veja que essa mesma passagem da multiplicação de pães e peixes é narrada pelo nosso querido evangelista Mateus, não é? No Evangelho de Mateus. E lá no Evangelho de Mateus não fala essa parte. Veja que essa é uma informação complementar que Marcos nos fornece, né? Que os discípulos ainda não tinham compreendido como aquele milagre de pães e peixes era possível, né? E diz aqui a Bíblia que o coração deles estava endurecido. Uma informação interessante, né? Quer dizer, eles estavam andando com Jesus já há algum tempo, mas ainda não estavam entendendo bem quem era Jesus, o que Jesus estava fazendo ali, não é? Então a gente vai vendo, né, missionário, que ao longo da convivência com Jesus, até que Jesus seja crucificado, eles vão aos poucos entendendo, né, que Jesus é Deus que se fez carne, é o Messias, o Salvador prometido, né, e tudo mais. Vamos à frente então. E temos aqui um título: Jesus em Genezaré.
53. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde aportaram. 54. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. 55. E percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos para onde o ouviam que ele estavam. 56. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhes que os deixassem tocar ao menos na orla de suas vestes. E quando a tocavam, saíam curados. Glória a Deus, né? Então vejam que Jesus ele realmente teve um ministério muito atuante, né? De cura, de libertação, que passava assim por várias cidades, várias aldeias, vários lugares, sempre além de ensinar, não é? Além de Jesus ministrar a palavra, ele atuava com o poder de Deus, né? Curando, libertando. Então foi essa sequência de milagres, né? Que deixou as pessoas assim realmente sem entender e surpresas, porque nunca antes na história da humanidade houve assim uma sequência de milagres tão grande, né? Ver por onde Jesus passava, ele fazia isso. Então, por que, querido ouvinte, Jesus fazia esses milagres, né? Justamente por amor a nós, né? É verdade. Para que a gente pudesse ver o poder de Deus, né? Ver que é real nisso. E ele ainda nos hoje amou ele faz, primeiro, não é verdade. Ele cura. Hoje, não é? Cura, liberta, transforma a nossa vida. Amém. Muito bom. Vamos adiante então, né? Vamos agora para o capítulo 7 já, né? De Marcos. Jesus e a tradição dos anciões. O que contamina o homem? Esse é o título. Jesus e a tradição dos anciões e o que contamina o homem. Capítulo 7, versículo 1. Vamos lá. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. Já sabem, né, queridos, que escribas são aqueles que faziam as cópias manuais da Bíblia, porque naquela época não tinha gráfica, nem impressora, tinha que se copiar à mão, né? E os fariseus eram um grupo religioso dos judeus que era um pessoal muito rígido com os outros, mas eles mesmos não cumpriam, né, aquilo que eles ensinavam, aquilo que eles exigiam, né? Verso 2. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar, por lavar, né? 3. Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. E os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos. Cuidadosamente. Veja, eu queria chamar a atenção aqui, queridos, que esse lavar cuidadosamente não é como nós fazemos hoje, que lavamos a mão por higiene, né? A gente vai lá, lava a mão. Na verdade, os fariseus, eles faziam um ritual de purificação antes de comer. E porque eles eram muito presos, né, missionária, nessa questão da liturgia, né? É verdade. Era um ritual para acordar, um ritual para dormir, um ritual para entrar, um ritual para sair de casa, um ritual para comer, não é? Um ritual para parar de comer. E o que é ritual? Um ritual, dá uma explicação. Dá uma explicação. É quando a pessoa diz assim, olha, antes de comer, você precisa botar água nas mãos, esfregar 3 vezes, depois você precisa levantar a mão para o céu, depois você precisa botar a mão no coração e depois você enxuga a mão com a toalha branca, por exemplo. Se você não fizer isso, estará impuro para comer. Então isso é um exemplo de ritual. É uma coisa que alguém determinou, inventou, e que parece até uma coisa santa, parece uma coisa boa, né? E todo mundo repete sem saber o que está fazendo e acha que aquilo ali vai trazer santidade. Então e não Jesus é assim, né? veio combater esse negócio. Jesus veio mostrar para os homens que rituais não resolvem a vida de ninguém. O que resolve é a pessoa se arrepender dos seus erros diante de Deus
e entregar o governo de sua vida a Jesus. É isso que resolve. Não adianta não fazer isso, né, missionário? Não se arrepender, não entregar o governo e fazer um milhão de rituais. Não adianta nada, né? Então é isso que os fariseus faziam, né? Verso 4. Quando voltam da praça... Os fariseus, né? Quando voltam da praça, não comem sem aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros, vasos de metal e camas. Veja quanto ritual esse pessoal tinha. Quando eles iam passear na praça, eles voltavam, aí não podiam comer sem antes se aspergir. O que é isso? É se salpicar de água e às vezes do sangue de um sacrifício que eles faziam ali de cordeiros, né? Então assim, veja que era um pessoal que vivia desses rituais, né? Um pessoal preso. Sem observar a palavra de Deus. A palavra de Deus, a fé, não vou dizer a fé verdadeira, mas sem observar uma fé sincera, de coração aberto a Deus, né? E o que acontece com muita gente hoje, não é? Porque muita gente hoje confia nos rituais, não é? Confia que um ritual é suficiente para mantê-la em comunhão com Deus. Acender uma vela. Tipo acender uma vela, tipo, isso não leva a comunhão tal com Deus. Reza 10 vezes, depois outra reza 2 vezes, depois a outra reza mais 10. Nada disso leva a Deus. Não leva. Quando entrar na igreja, tem que fazer tal gesto, quando sair tem que fazer tal gesto, ou seja, só nada fica disso presa, leva a igreja, né, é verdade, leva a Jesus. Não é o que aconteceu no versículo 5. Interpelaram os fariseus e os escribas. Interpelaram o quê? Foram perguntar para Jesus como se fosse quase um interrogatório. Né? Interrogaram Jesus, né? Jesus, os fariseus e os escribas. Por que eles perguntaram? Né? Perguntaram a ele, por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciões, mas comem com as mãos por lavar? Tá vendo? Então, mais uma vez, eles só perguntavam a Jesus coisa de pegadinha, não é? Isso é uma pergunta crítica, né? No fundo, eles estão reclamando com Jesus, né? Dizendo, por que verdade. Que os teus discípulos não estão seguindo a tradição de lavar? Mas aqui lembramos, né? Não é o lavar a mão higiênica que a gente faz hoje. É aquele lavar cerimonial, né? Lava a mão, bate 3 vezes, vai para lá, bota o logo, não sei o quê. Olha a resposta de Jesus no 6 aí. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. 7. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens, doutrinas que são ensinadas pelos homens. Pronto, tá vendo? Né? É o que Jesus não tá é o que aí. Jesus está ensinando, não é o que o nosso Deus ensinou. Tá vendo? É Jesus que chamou, o homem está inventando. Jesus chamou os fariseus de hipócritas, não é? O que é um hipócrita? É aquele que fala uma coisa e faz outra. Ele diz, ore a Deus, mas ele não ora. E ali tem dizendo, Jesus diz, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quer Fingem dizer, que gostam, né? Fingem faz que aquela adoram, oração, né? Tá aquele cerimonial todo, mas o coração mesmo está longe de Deus. E aí, Jesus no 7 diz exatamente o que nós estamos conversando aqui, não é? Que ele diz, em vão me adoram. Por que em vão? É uma coisa que a pessoa faz que não adianta nada. Quer dizer, Jesus está dizendo... Não está recebendo aquela adoração. Por quê? Aí Jesus diz, ensinando doutrinas são ensinos, né? Que são preceitos de homens, ou seja, eles ensinando coisas que eles inventaram, que não está na palavra. Não é? Então isso é um perigo, viu, queridos? E ainda hoje há muito disso, não é? Como por aí, né? Infelizmente. Né? Infelizmente. Como há. Então a gente tem que estar, para não cair numa dessa, missionário, tem que estar ligado na palavra de Deus. Verificar onde você for, Perfeito. Onde tiver alguém pregando a palavra de Deus. Perfeito. Verificar se tudo que a pessoa está dizendo está escrito na Bíblia. É isso mesmo. Por isso que você tem que aprender a palavra de Deus. E ler na sequência. E ler na sequência, aqui, exatamente. Né? Versículo 8. Negligenciando
o mandamento de Deus, ele está dizendo, né? Continuando, que Jesus está dizendo que o povo, os fariseus, eles estão negligenciando a palavra de Deus. Eles dizem, guardar a tradição dos homens. Ou seja, Jesus está dizendo, vocês estão negligenciando. O que é negligenciar? É não dar importância. Vocês não estão dando importância aos mandamentos de Deus e guardam, vocês cumprem mandamentos dos homens. Quer dizer, Jesus está fazendo uma comparação. Né? Vocês estão dando mais importância às regras dos homens do que aos mandamentos de Deus. Né? E no verso 9. E disse-lhes ainda Jesus, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pronto, aí Jesus está dizendo o seguinte, jeitosamente, eu achei interessante. Jeitosamente quer dizer o seguinte, enrolando, o jeitinho, né? Jesus está dizendo assim, ó, vocês estão rejeitando o preceito de Deus, o que Deus mandou vocês fazerem, e no lugar disso vocês estão praticando a sua própria tradição. Só que vocês estão fazendo isso de uma maneira jeitosa, quer dizer... que as pessoas nem percebem. Nem percebem. Olham assim e dizem, eita, que esse fariseu realmente é um homem de Deus. E não é. Porque ele com jeitinho não está obedecendo a Deus e está obedecendo aos seus próprios... seu próprio coração. Tradição. Aí Jesus vai dar um exemplo no verso 10. Olha o exemplo que Jesus dá. Pois Moisés disse, honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. 11. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã. O que é corbã, pastor? Isto é oferta para o Senhor. Vamos lá. Corbã é uma oferta para o Senhor. E então, no 12, o dispensar de fazer coisas em favor do seu pai ou de sua mãe. 13, invalidando a palavra Deus pela vossa própria tradição, como você explicou, né, pastor Gilberto? Não sei se vocês entenderam, mas o que Jesus está dando um exemplo aqui é o seguinte, muito Jesus está dizendo assim, complicado. A palavra de Deus manda que a pessoa honre o pai e a mãe. E aqui Jesus está acusando esses fariseus de não honrar o pai do seguinte, quando eles tinham algum dinheiro, alguma quantia para poder honrar o seu pai e sua mãe, eles inventavam para os pais, dizendo assim, olha, eu não posso lhe ajudar não com esse dinheiro, porque isso aqui é sacrifício separado, eu separei esse dinheiro para um sacrifício para Deus. E mas não era verdade, era mentira. Mas como eles tinham aquela aparência de homens santos, os pais acreditavam. Todo mundo acreditava, mas só Deus é que sabia o que estava no coração deles. Por isso que no verso 13 diz assim, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitisseis, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então Jesus, ele estava acusando os fariseus de até usarem a palavra de Deus, usarem as coisas de Deus para enganar as pessoas, até os seus familiares. Que coisa, não é? Então você vê que realmente eram pessoas que estavam muito preocupadas com a religiosidade, né, com a liturgia, com as tradições, e muito pouco preocupados em realmente abrir o coração para Deus, quebrantar o coração, né, diante de Jesus. Então realmente é interessante. E agora Jesus então vai chamar a multidão. Veja o que Jesus vai fazer agora e vai explicar para a multidão, depois de discutir com os fariseus, os escribas, ele vai explicar, né? Porque eles fizeram a pergunta, por que eles não lavam a mão de forma cerimonial? Fizeram uma confusão. Aí Jesus aqui acusou eles, né? Os fariseus, e agora ele vai explicar. Vamos lá no 14. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes. Jesus convocou a multidão, né? E disse. Vai explicar, né? Aquela discussão. Ouve-me todos e entendei. No 15. Nada há fora do homem que, entrando nele, possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que contamina.
Olha aí, então vamos no 16 para a gente explicar. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Pronto, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, é claro que Jesus está dizendo que nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Claro que Jesus não está falando aqui do corpo, né? Porque é claro que se eu comer uma coisa envenenada, pode matar a pessoa, né? Se a pessoa comer uma coisa envenenada. O que Jesus está falando aí é contaminar o seu espírito. Jesus está dizendo assim, olha, o seu espírito não vai ficar melhor porque você fez uma lavagem de mão cerimonial, né? Jesus está dizendo que você vai comer alguma coisa, o máximo que pode acontecer com o seu corpo, você tem que lavar a mão, viu, ouvinte? Lavar a mão, porque às vezes comer com a mão suja acaba ficando com dor de barriga, né? É perigoso. Mas aí é o corpo que está sofrendo, não é o espírito, né? O que Jesus está dizendo aqui é que o que contamina mesmo o espírito é o que sai do homem, ou seja, é o que a gente fala. Porque com a sua palavra, você ouvinte que está nos acompanhando agora, a sua palavra pode ser uma palavra que levante alguém ou que faça a pessoa cair. Então é isso que contamina o ser humano. Porque a gente fala, às vezes, a gente está até bem intencionado, né? É verdade. Mas a pessoa aquela ensina palavra errado. É muito Está bem intencionado, mas não está ensinando conforme a diferente Bíblia. da palavra de Deus. E aí ensina a pessoa coisas fora da Bíblia que afastam a pessoa de Deus em vez de aproximar. Como essas mensagens que estão mandando agora no WhatsApp? Pronto. Manda essa oração para 10 pessoas, Pronto. que aí Jesus vai lhe abençoar. É um bom exemplo. E isso não vai abençoar a pessoa, Não vai. porque Jesus não gosta que a gente repita orações dos outros. Perfeitamente. Nós vamos aprender isso. Né? Jesus falando, não é pelo muito falar que sois abençoados, né? É verdade. Jesus quer que a gente fale do nosso coração. Então, esse é um bom exemplo. Essa né? moda aí é uma pessoa... moda, e uma moda Pois é. fora da palavra de E Deus. às vezes gera na pessoa uma agonia quando a pessoa manda para Recebe, fica 8 com medo. pessoas. Se eu tenho que mandar agora, senão eu não vou ser abençoado. Gera esse terror, né? Que não é assim que Às Jesus vezes a mensagem até ameaça, funciona. né? Se você não mandar para 10 pessoas, a sua bênção vai ser tirada, você vai sofrer não sei o que, uma ameaça. Uma né? ameaça. Então é isso que Jesus não é assim. não quer, né? Não trabalha assim, vamos Muito dizer. bem, exatamente. Então ele explicou aqui bem direitinho. Bom, a gente vai já continuar, não é? Porque Jesus vai sair de junto dessa multidão agora e vai para casa, mas daqui a pouquinho, depois do nosso intervalinho, vamos fazer um intervalinho, você fica aí, né? A um louvor abençoado. Esses louvores abençoados, vai adorando a Deus, agradecendo a Deus essas maravilhas, e daqui a pouquinho a gente volta, né? Até já então. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Glória a Deus, queridos ouvintes, estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa, Aprendendo a Palavra, que é trazido para você pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.
Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa. E a missionária Fátima Coimbra. Muito bem. Missionária, antes da gente retomar a leitura, muitas pessoas perguntam, olha, e se eu perder algum dos programas? Porque os programas são em sequência, né? A gente vai lendo a Bíblia do começo ao final. Como é que a pessoa faz para poder ouvir programas anteriores que fizemos? Você vai no seu aplicativo de Facebook, no seu celular, entra no seu Facebook, procura na pesquisa, ou no computador, ou no notebook. Então você entra na pesquisa, coloca o nome Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, logo vai aparecer a página, aí você clica na área de vídeos, clica na área de vídeos e lá você vai ver. Como é o nome mesmo a pesquisar? Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Clica no nome do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico e depois daí depois que entra na página, na área de vídeos, vai na área de vídeos. Então lá os programas, o áudio gravado. Exatamente. Né? Muito bem. Então vamos continuar, queridos, aqui. Nós paramos em Marcos, capítulo 7, versículo 16. Nós lemos até o 16. E aqui Jesus estava naquela discussão com os fariseus, porque os fariseus reclamaram dos apóstolos, discípulos de Jesus, que não faziam um ritual cerimonial de lavagem de mãos antes de comer. E Jesus estava aqui explicando, olha, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai. E aí a gente vai ver agora que os discípulos também não entenderam essa palavra de Jesus. E ele vai explicar agora, né? Sem entender nada. No verso 17. Então, Marcos, capítulo 7, verso 17. Vamos lá. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola, porque eles também não tinham entendido nada ali, né? 18. Então lhes disseram assim: vós também não entendeis, não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar. 19. Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai por lugar escuso. Pronto, tá vendo? Então o que Jesus está dizendo é o quê? Que o que entra pela boca, né, de fora, entra no homem pela boca, não contamina, exatamente como nós explicamos, não é, missionária? No primeiro bloco. Porque entra pela boca, você que estudou no colégio lá, o primeiro grau maior, o segundo grau, ensino médio, hoje você aprendeu o aparelho digestivo, né? Você então, come, como né? Você come pela boca uma comida, a comida desce pela garganta, popularmente garganta, mas chamado esôfago, laringe, esôfago, laringe, faringe, que é a garganta. Depois vai descendo, vai parar no estômago. No estômago a comidinha sofre a digestão e aí desce para o intestino delgado. E tudo que não é vitamina vai embora novamente. Vai embora e sai, não é, quando a pessoa vai fazer suas necessidades fisiológicas. Então o que Jesus está dizendo? A comida que entra pela boca não passa no coração. Coração aqui, que Jesus está falando, não é o órgão coração, né? Mas é o espírito da pessoa. Interior da pessoa. O interior que a espiritual. Aprende. O que ela aprende. Então a comida não causa isso, não é? Agora, Jesus vai continuar a explicação. E assim considerou ele puros todos os alimentos. Pronto, isso é uma coisa muito importante. Jesus, ele nesse ponto, ele faz uma modificação e faz uma nova lei a respeito dos alimentos. Porque a lei que Deus deu a Moisés, o Pai deu a Moisés, o nosso Paizinho amado, tinha uma lista de animais que poderiam se comer e uma lista de outros que não se poderia comer. Por exemplo, o avestruz, que hoje muita gente come. Na época da lei não podia comer avestruz. Por exemplo, o porquinho, né? A carne do porco. Até hoje os judeus não comem a carne do porco, porque eles estão ainda esperando na velha aliança, Jesus, esperando como eles se o Messias pensam que viesse. Jesus ainda vai chegar. Pois é. E aí Jesus está dizendo o seguinte, olha, nenhum alimento que entra contamina o homem. Por isso que a Bíblia diz, e assim, quer dizer, depois de afirmar isso... A única coisa que Jesus não libera para a gente comer
é sangue, que a gente porque vai o ver sangue isso é lá, vida. A gente vai ver lá em Atos. Não podemos comer galinha dos cabidela. apóstolos, galinha cabidela não pode, porque aí Só não é o alimento, sarapatel, que é também o leva sangue, né? Sangue não é sangue alimento é vida. para comer, né? É. Mas aí isso a gente vai ver em Atos dos Apóstolos. Então aqui Por no enquanto, verso vamos seguindo. Vamos, no verso 19, Jesus aqui, a Bíblia afirma que assim considerou ele quem? Jesus, puros todos os alimentos. Então podemos comer qualquer bichinho, não é? Que o alimento é puro. Aí no verso 20. E dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina. 21. Porque de dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios. 22. A avareza, a pirangagem, as malícias, o dolo, Dolo é culpa. que é a culpa, a lascívia. Dolo, na verdade, é a intenção de fazer o mal. Aí você tem aquela intenção. A intenção de fazer o mal. Fazer de propósito. Fazer o mal. A lascívia. Lascívia é aquela coisa de sensualidade, de pornografia, né? A inveja, a blasfêmia, a soberba. Soberba, que é a pessoa se achar superior, né? A todas as pessoas, né? A loucura. Olha aí, tudo isso vem do coração. Viram que coração, de novo, não é o órgão, coração, mas é do interior, né? Do espírito da pessoa. No 23, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Vêm de dentro da sua alma, do seu espírito. Tem gente que diz assim, fulano tem um espírito ruim. Pois é. Tem uma índole ruim. Porque São a pessoa põe para fora que praticam essas iniquidades. O coração da pessoa está tão vazio, né? Tão triste sem a presença de Deus, que aí o que sai da boca dela, a Bíblia até afirma em outra passagem, a boca fala do que está cheio o coração. Né? Então, a pessoa, pela boca, ela coloca maus desígnios, porque adultério, por exemplo, um exemplo do adultério. Para que um homem ou uma mulher cometa adultério, tem toda uma preparação. E a boquinha é a ferramenta principal para fazer todo tipo de palavra, de sedução, né, de você combinação. Vê, né? Olha, e aí... E aí começa a falar e combinar, e aí isso é que contamina o homem, né? Por exemplo, um homem casado está num local, aí aquela moça que trabalha ali naquele local sabe que ele é casado, mas fica todo dia falando para ele, você é isso, você é aquilo, elogiando, você é tão legal, vamos almoçar para conversar. Aí começa a namorar, não é? Então veja que é o que sai da boca, né? Que se a pessoa não tomar cuidado, contamina o homem, né? Então, muito bonito, né, missionário? Esse ensino de Jesus, muito forte, e vale para nós, viu, queridos? Como a gente tem devemos agir, né? Ou seja, ouvinte querido, cuidado com o que você fala. Muito cuidado. Porque quando você fala uma coisa, dependendo de como você fala, vai machucar a outra pessoa. E depois fica aquele machucado que você vai tentar ajustar. Olha, eu não quis dizer isso e tal. Verdade. Então, cuidado, domine a sua boca. A gente vai ver no livro de Tiago, lá na frente. Pense maldição, está no poder da língua. E a gente vai ver o apóstolo, o discípulo, né, Tiago, falando isso, que como é difícil para o ser humano controlar a língua, né? Fica falando, quando vê, já falou. Então esse é o conselho que Jesus está dando para a gente. Temos que ter muito cuidado quando vamos conversar com alguém. Muito importante. Então vamos aí para um outro acontecimento agora, a mulher Cirofenícia. Esse acontecimento é lindo. Cirofenícia porque ela vinha da Síria, até hoje existe a Síria, está até em guerra, né? E da Fenícia, né? Veja o que aconteceu, que exemplo aqui de mais bonito, né? De fé. Vamos lá, verso 24. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Jesus queria entrar secretamente nessa casa, mas não foi possível.
25. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, novamente Jesus vai expulsar demônio. Tendo ouvido a respeito dele, veio e prostou-lhe aos pés. Olha, a mulher 26. prostrou-se aos pés de Jesus, quer dizer, se ajoelhou aos pés dele num gesto de novo de adoração, né? Jesus é Deus, então ele pode receber essa adoração. Verso 26. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Por que essa informação é importante? Porque a origem dessa mulher, da era Síria grega, e da né? Fenícia, grega, eram nações que adoravam outros deuses. Então, a Bíblia está dizendo a origem dessa mulher, muito querendo forte. dizer o seguinte: olha, essa mulher nem era uma serva de Deus, do Deus da Bíblia, mas ela ouviu falar que Jesus curava, libertava. Então ela foi lá falar com ele, mesmo sem ser uma mulher que conhecia as Escrituras, mas ela foi porque ela viu o poder de Deus, né? Veja que bonito. Aí o que aconteceu no verso 27? Ela foi pedir a ele e pediu a Jesus que expulsasse o demônio que estava na filha, né? Mas, no 27, mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E agora, vamos explicar isso aí, né? Gilberto, o que é que ela quer dizer com isso? O que é que Jesus quis dizer? Jesus está dizendo aqui o seguinte: olha, ele veio, vamos lembrar o seguinte, o primeiro alvo e objetivo de Jesus era levar a palavra de Deus ao povo de Israel, que é o povo originalmente separado por Deus para ter comunhão com Deus. Então Jesus primeiro foi ao povo de Israel para trazer de volta o povo de Israel à presença e à comunhão de Deus. Só que por isso Jesus chama o povo de Israel como se fossem os filhos. E ele aqui faz uma parábolazinha. Imagine a cena, ouvinte. Você está em casa, você que tem cachorro em casa, né? Filhotinho de cachorro. Quando você está comendo na mesa, né? Você está comendo um pãozinho, uma comida gostosa. O que o cachorro que não é treinado faz? Ele fica perto da mesa com aquela cara de pidão, né? Olhando para comida. Querendo. Se você jogar um pedacinho da comida, ele come, não é? Então, o que Jesus está falando? Olha, eu como pai, eu tenho que primeiro dar o pão aos filhos. Eu não posso pegar o pão e lançar os cachorrinhos, e dar aos cachorrinhos. Então, qual é a comparação que Jesus está fazendo? É como se os filhos, nesse exemplo que ele está dando de uma casa, fosse o povo de Israel, a quem Jesus estava se dirigindo em primeiro lugar, quando ele ia nas cidades. E como se os cachorrinhos fossem os outros povos. É verdade. Inclusive o povo dessa mulher, Ciro-Fenícia. Inclusive nós, brasileiros. Olha como porque... a gente está longe de Israel, né? Está do outro lado do Oceano Atlântico, né? Bom, então nós somos os cachorrinhos da história aqui. Nós também estamos nesse meio aí da mulher Ciro-Fenícia. Então, veja a resposta dessa. Ela podia se chatear. Podia ir embora. Ele não quer me atender. Esse Jesus não é de nada, vamos embora. E resmungando, né? Mas olha o que ela fez. O que ela fez no versículo 28? Sim, Senhor. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Olha aí, veja o que ela disse. Veja, antes de dizer o que Jesus disse. Né? Veja o que ela respondeu a Jesus. É justamente isso que eu ia falar, sobre o que ela respondeu. Né? Ela disse: tá, mestre, tá certo. O senhor tá certo. Ela não contestou Jesus. Não ficou chateada. Não é certo um pai de família tirar o pão da mesa do filho e dar um cachorro. Não é certo. Mas, Senhor, quando o filho come, quando você come, ouvinte, aí na sua casa, às vezes você não põe o prato embaixo da boca, não cai migalha no chão, pedacinho de comida, um pouquinho de farinha, um pouquinho de farinha, um pouquinho de coisa, né? Um grão de arroz. Né? Então, o que essa mulher está dizendo? Os cachorrinhos que ficam debaixo da mesa, eles se alimentam das migalhas dos filhos. Quer dizer, aquilo que sobra, que o filho
deixou Cai da cair, boca sem né? querer. Então veja a sabedoria dessa mulher. Ela está dizendo para Jesus, em outras palavras, assim: ó, mestre, eu sei que o Senhor veio dar o pão, a refeição principal Para aos povos de Israel, para os seus. Mas eu me contento com uma migalhinha desse pãozinho que caia no chão. Eu entendi, mestre. O Senhor está dizendo que eu sou como um cachorrinho, porque realmente eu adoro. Ela pensando, eu adoro outros deuses, eu não sirvo a Deus, mas eu agora quero me humilhar diante do Senhor e dizer que para mim uma migalhinha que caia é suficiente. Então isso deixou Jesus tocado. Porque foi muito uma fé tocado, muito grande. Uma fé muito né? grande. O que aconteceu no verso 29? Então Jesus lhes disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Olha que coisa linda e forte. Será que aconteceu mesmo? Vamos ver no vídeo. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Olha aí, aconteceu. Então veja que Jesus nem foi lá expulsar. Nem foi lá. Não. Ele dali mesmo Deu uma ordem, deu né? uma ordem. Vocês podem voltar para casa. Que o E demônio por já causa da saiu. tua palavra, que você se contenta, em vez de você ir embora chateada ou reclamar, não é? A sua fé, não é? Ele só basta uma migalhinha para mim do teu poder, da tua presença, que vai ser suficiente para curar minha filha. E aí o que aconteceu? Quando ela chegou em casa, a menina já estava deitadinha, boazinha, né? Sem nenhum problema de demônio. Então realmente é algo assim maravilhoso, porque a gente vê que Jesus pode fazer, não é? Quando a pessoa tem uma fé pequenininha, não é? Imagina verdade. se a fé for grande, né? A transformação é grande, mas Total, não é? como diz, né? Como a gente já viu aqui, basta uma fé tamanho de um grão de mostarda, a menor semente. Quem não viu uma semente grande de mostarda parece um grãozinho de areia. Muito pequenininho, né? Uma vez a gente pegou né, uma dessa para viu, ver, né? Na e igreja é muito até. pequenininho. Muito bem. Eu queria agora, então, queridos, baseado nessa palavra que nós vimos aqui acontecer, eu queria orar pela sua vida. Eu queria dizer para você o seguinte, que basta, não é, missionário? A sua fé, às vezes você pode estar pensando aí, ouvindo, mas pastor, a minha fé é muito pequena, é muito fraca. Ou então diz, eu não sei orar. Eu não sei Jesus orar. ele não precisa ouvir uma palavra toda enfeitada, oh Senhor amado, Rei dos Reis. Não, ele só quer que você diga para ele a sua necessidade. Senhor, preciso ser curada. Senhor, cura minha filha, cura meu parente. Né? Isso mesmo, e principalmente, ouvinte, em nome de você, Jesus, não esquecendo, claro, né? Pedir a Deus, principalmente em nome de que Jesus, você se arrependa. dos seus. Né? Porque, olha, o nosso Deus, ele não é o gênio da lâmpada, né? Não é aquela coisa assim, não sei se os ouvintes já viram no carro, nos carros tem muito essa frase assim, o homem sonha e Deus realiza. Se fosse assim, é como se Deus fosse o gênio da lâmpada. É verdade. Né? Que a gente sonha uma coisa e Deus vai lá fazer para mim. Isso coloca como se nós fôssemos o Senhor e Deus o servo. Mas na verdade, isso não está de acordo com a Bíblia. Né? O que devia estar no carro era uma frase assim: Deus sonha e o homem que tem juízo realiza o sonho de Deus. Porque o que a gente deve se esforçar, queridos, na nossa vida é a gente buscar, orando, lendo a palavra de Deus, ouvindo programas como esse nosso, como o dos outros irmãos que ministram aqui na rádio, ouvindo a palavra na sua igreja, nos cultos, na escola dominical. É você ir orando e pedindo a Deus que diga: Senhor, eu estou aqui, eu entrego o governo da minha vida ao Senhor, quero viver conforme a Tua palavra me orienta. E eu quero, Pai, que o Senhor me revele a Tua vontade, né? Quais são os Teus planos para mim? Até porque, né, a gente mais adiante Jesus fala que a vontade dele é boa,
agradável e perfeita para nossas vidas, Bem, né? e que ele tem uma visão mais alta do que a nossa. né? Ele vê lá na frente. Né? Porque os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Perfeito. Então, queridos, é o que aconteceu nessa mulher aqui. Você veja que ela foi com fé, com certeza de que Jesus iria curar, mas ela não foi procurar o gênio da lâmpada. Ela não foi, não, eu vim aqui pedir para minha filha ficar curada. Ela pediu, mas quando Jesus disse não, porque o que eu tenho, em outras palavras, ele disse, olha, não, porque o que eu vim fazer está guardado primeiro para o povo de Israel, que são os filhos. Ela, em vez de sair reclamando, o que ela fez? Ela disse, sim, pai, sim, Senhor, mas eu me contento com uma migalhinha. Em outras palavras, ela disse, sim, mas por favor, eu te peço, eu me arrependo. Eu me humilho, eu me submeto. Estou aqui para... Eu aceito. Já pensou se a pessoa fosse chamada de cachorrinho na igreja? Me chamando de cachorro, pastor? Eu não sou cachorrinho, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Né? E a pessoa ia ficar injuriada, né? Ficar chateada com Jesus. Eu não sou um cachorro, não. Ela ia dizer, ia cantar essa música para Jesus. Eu não sou cachorro, não. Né? Que esse senhor, eu cantou, né? Até se entregou, entregou a vida para Jesus. Cantava, a pessoa cantava isso, né? Então, veja, ela não, essa mulher, ela não se incomodou, nem se injuriou de ser chamada de cachorrinho. Ela disse, eu me arrependo, eu reconheço, Senhor, que eu sou mesmo um cachorrinho diante de ti. Reconheço que não tenho te seguido, reconheço que não tenho te obedecido. Isso. Então eu me arrependo. Foi o que essa mulher fez nesse tempo tão curtinho que ela conversou com Jesus. E Jesus viu o arrependimento no coração dela porque ele conhece o coração. Ele conhece o coração. E ele atendeu o que ela disse, o que ela pediu. Então ele não atendeu porque ela estava chorando. Não. Né? Ele não atendeu porque ela estava gritando. Não atendeu por pena. Não atendeu por pena. Ele atendeu porque ele disse, por causa desta palavra eu vou te atender. Ou seja, ele viu no coração dela sinceridade de arrependimento, de submissão. A gente porque tem que ele ser submisso à vontade de Deus. Se ele é Senhor, nós somos o quê? Servos. E o servo é submisso, obedece ao seu Senhor. Então foi isso que transformou a vida dessa mulher. Então, ouvinte, se você é uma pessoa altiva, sabe? Que acha que já sabe tudo. Que acha que já sabe tudo. Que fica se colocando diante de Deus. Eu já conheço a Bíblia. Eu já sei a Bíblia. Eu já vi essa passagem que o pastor está falando agora. Igreja eu já conheço. Eu é que ensino aos pastores. Eu é que sei. Veja, se você se coloca como um copo cheio já, aí Deus olha para você e diz, eu não vou encher mais. Porque ela já está cheia, ela já sabe tudo. Então, queridos, em nome de Jesus, eu quero orar pela sua vida, para que você venha praticar isso. Vamos orar? Vamos. Pai, em nome de Jesus, se você puder, ouvinte, fechar os seus olhinhos. Em nome de Jesus, Senhor, nós te apresentamos a vida desse ouvinte, dessa ouvinte que nos acompanha. E pedimos, Pai, que haja um quebrantamento, que essa pessoa entenda que é necessário se aproximar do Pai de forma submissa, se arrependendo. Não é chorando atrás de pena, mas é reconhecendo de coração que não tem andado nos caminhos que Jesus indicou, que às vezes, como no nosso caso, Pai, meu e de minha esposa aqui, a missionária Fátima, quando nós começamos, nós sequer sabíamos qual era a Tua vontade. Então, o nosso arrependimento era assim, Pai, eu não cumpri a Tua vontade até porque eu não sei qual é a Tua vontade. Eu não conheço a palavra de Deus. A gente não entendia. Não entendia nada, não sabia de nada. Mas a gente só sabia que Ele curava, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Então, ouvinte, se arrependa agora, sabe? Quebrante o seu coração agora, em nome de Jesus. Eu quero ser de Cristo, em nome de Jesus. Eu quero ser de Cristo, Pai. Eu te apresento essa vida, Senhor, desse ouvinte, dessa ouvinte que está aí se quebrantando diante de Ti.
está se colocando diante de Ti. Amém, com Pai, todo em nome de carinho, Jesus. com todo, Senhor, com um arrependimento sincero. Que o Senhor possa, Pai, operar nessa E vida. operando, Deus, quem impedirá? Ninguém Pai, em nome impedirá. de Jesus. Como Jesus fez nessa mulher Sírio-Fenícia, Amém, Pai. que se contentou com uma migalhinha da presença e do poder de Jesus. Que essa migalhinha, Senhor, toque essa vida Amém, agora. em nome de Jesus. Que você seja liberto, ouvinte, você seja curado, Amém, você em seja nome de sarado, Jesus Cristo. mas que seja liberto, curado, sarado para começar uma vida nova. Amém, em E nome de não Jesus. para voltar para a vida antiga. Amém. Que você possa receber Jesus Cristo na sua vida, o Em governo nome de dele Jesus. na sua vida. É isso que ele quer fazer. Não é que você acredite que ele existiu, porque até o diabo acredita e sabe, mas é para você entregar o governo de sua vida. Em nome de Jesus. Que isso possa ser feito na sua vida, ouvinte. Se você concorda com essa nossa oração, diga aí para Deus um amém, bem bonito. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Que bom, não é? Bom é a gente estar orando, e hoje, que é quinta-feira, não é? Hoje é dia de estarmos juntos. É com ali o no povo, Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Lá pessoalmente, pessoal, nós nos reunimos ali na Requinte Recepções, aqui no bairro do Arruda, às 8 horas da noite. Então, se você quiser nos visitar para aprender mais a palavra, tirar suas dúvidas, podemos orar também pela sua vida, estamos ali, fique à vontade. Daqui a pouquinho vem na vinheta do programa mostrando para você direitinho onde é o endereço, tá bom? Então, por hoje é isso. Fique na paz e na graça de Jesus e até o próximo programa. Amém. Até lá. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Você acabou de assistir o programa Aprendendo a Palavra, trazido pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra.